Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa segunda aula da disciplina Estágio Supervisionado 3, Espaços Não Escolares. A gente viu na primeira aula a importância do estágio, a importância do pedagogo para esses espaços não escolares e a importância desses espaços não escolares para a formação desse pedagogo. Então, como prometido na aula passada, nessa aqui nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esses espaços, né? Eu escolhi aqui 4 espaços distintos para vocês entenderem qual é a função do pedagogo fora da escola quando está atuando nesses espaços aqui. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Nas empresas, como profissional da educação, o pedagogo tem capacidade para identificar necessidades de aprendizagem, organizar um currículo específico e planejar métodos de ensino. Então, como profissional da educação, dentro dessas empresas, nós temos essa capacidade de não só identificar as necessidades, mas de organizar um currículo, né, específico, planejando métodos que sejam compatíveis com essas necessidades, compatíveis com o público que nós estamos trabalhando. Por isso, as empresas têm interesse em contratá-lo para a sua equipe de gestão de recursos humanos. Então, geralmente, em uma empresa, o profissional mais importante para os recursos humanos são os profissionais, o psicólogo e o pedagogo, sendo que o pedagogo tem uma função mais voltada para essa questão de ensino e aprendizagem, então ele tem uma importância muito maior nesse sentido da aprendizagem do que o psicólogo. O psicólogo trabalha, claro, a parte preventiva e a parte curativa desses colaboradores, mas no quesito aprendizagem, o profissional pedagogo tem uma vantagem. Então, se é para contratar para recursos humanos, psicólogo ou pedagogo, geralmente as empresas preferem o pedagogo. Os treinamentos fazem muita diferença para a melhoria de processos organizacionais. Logo, a pedagogia empresarial, uma especialidade da pedagogia, tem muito a contribuir para as práticas de desenvolvimento e de qualificação dos profissionais de uma empresa. Então, isso é importante também nós observarmos que, por essa questão de treinamento, o treinamento ele envolve você aprimorar a aprendizagem. Então, o pedagogo ele trabalha também na aprimoração, no aprimoramento dessa aprendizagem, né? Então, as empresas têm esse olhar específico para o pedagogo como um profissional que vai qualificar melhor os seus colaboradores. Nos hospitais, muitas crianças e pessoas de outras faixas etárias passam por processos de internamento, né, ou tratamento longos, que os impossibilitam de frequentar a escola, e nós já temos leis que garantem a criança estudar mesmo de hospitais. Para não inviabilizar a aprendizagem desses pacientes, os pedagogos os acompanham e prestam suporte. Então, em vários hospitais públicos e particulares, nós temos a figura, principalmente em particulares, nós temos a figura do pedagogo para dar continuidade a essa aprendizagem no hospital de algumas crianças. Claro, vem também as instruções da escola, mas o pedagogo tem uma função muito específica nesse sentido, para fazer esse acompanhamento e suporte. É possível ministrar aulas e realizar tarefas pedagógicas com quem está internado, isso é possível, é garantido por lei. A atuação do pedagogo com atividades lúdicas também contribui para um clima de maior descontração e respeito à infância nos hospitais. Então, principalmente com esse público infantil, não quero dizer que nós não trabalhamos com outros públicos, esse público infantil, não só a aprendizagem dessas crianças, mas também a parte lúdica, da brincadeira, do envolvimento dessa criança com outro mundo que não seja aquele mundo de hospital. Então é uma tarefa difícil para o pedagogo. Trabalhar com a criança que está sofrendo, por exemplo, uma criança está acometida de câncer, precisa ficar internada tomando quimioterapia, radioterapia, um tratamento desgastante, um tratamento muito penoso, e mesmo assim esse profissional
fazer com que a criança esqueça um pouco aquele mundo dela de hospital, aquele olhar para o decadente, para a decadência, e olhar um pouco mais a parte lúdica. Então isso ajuda no tratamento, isso ajuda na aprendizagem da criança naquele espaço. As editoras são mais um dos campos de trabalho de profissionais formados em pedagogia. Eles geralmente exercem funções na elaboração de materiais didáticos utilizados no processo de ensino e aprendizagem de escola e de outras instituições. Por exemplo, nós temos o programa do livro didático no Brasil, e que as editoras contratam pedagogos para ajudar na elaboração desses materiais didáticos, né? Então, vai lá um material didático de história. Tem que ter profissionais de história para a elaboração, é claro, do material, da parte de conteúdo, mas apesar do professor de história ser licenciado, ter a formação pedagógica também, essas editoras, elas também contratam pedagogos para eles fazerem uma vistoria e também a elaboração da parte didática, pedagógica, para saber se a didática está sendo bem utilizada para aquele material. De nada adianta nós termos um material riquíssimo de história, por exemplo, se o material não está voltado para o ensino-aprendizagem. Quem é que vai dizer isso? O pedagogo. Os pedagogos auxiliam na criação de livros, apostilas, cadernos de atividades, provas e outros materiais publicados por editoras. Eles também podem produzir conteúdos disponibilizados em outros canais, como rádio, TV, sites, revistas e até mesmo em aplicativos e em software. O pedagogo hoje, ele é muito utilizado por ferramentas que querem passar algo rápido em pouco espaço de tempo. Então nós temos hoje alguns vídeos no YouTube que tratam sobre, vamos lá, como nós chamamos de pílulas de conhecimento. Então, a pessoa quer passar uma dica rápida e eficiente sobre como fazer alguma coisa. Então, vai lá, como estudar para um concurso, né? Então, se eu for falar tudo de como estudar para um concurso em 1 hora, aquele vídeo não vai ser acessado. Então, eu preciso criar pílulas de conhecimento e em 5 minutos, 3 minutos no máximo, para que aquele vídeo seja compartilhado, porque as pessoas têm menos tempo, apesar de terem muito tempo, têm menos tempo para assistir um vídeo longo. Então, alguns sites, alguns canais criam. E aí precisam também de um pedagogo para saber se a informação foi passada realmente como deveria, se você atingiu os objetivos. Essa parte didática ela é vista também, ela é revista e elaborada por um pedagogo, tá bom? Então, apostilas, isso é muito comum, pedagogos participarem de elaboração de apostilas. Então, assim, eu já participei de elaboração de apostilas, eu faço isso frequentemente para faculdades, para essa faculdade, para outras faculdades. A pessoa me manda a ementa e eu crio um material baseado naquela ementa. Eu identifico, a minha função é criar um material que esteja compatível com o que a faculdade pressupõe de conteúdos para o aluno. Nas ONGs também, a atuação nas ONGs dá-se de maneira semelhante à de outras instituições. O pedagogo tem possibilidade de atuar ministrando aulas, coordenando projetos sociais, organizando treinamentos, atendendo crianças com dificuldade de aprendizagem, realizando atividades em biblioteca e etc. Então, em todos esses lugares. Por falar em lugar, nós precisamos refletir um pouco agora para o final da aula. Que lugar é esse, né? Então, que lugar é a educação? A educação, ela tem um lugar? Então, nunca a educação nem sempre teve um lugar, né, específico para que ela acontecesse. A educação foi levada para a escola, mas ela era de um ambiente aberto, né? Então, ela acontecia a todo momento, como acontece hoje, em todo momento e em todo lugar. Então, nós, de certa forma, entre aspas, nós tentamos aprisionar, nós tentamos colocar a educação dentro de 4 paredes, na sala de aula. Só que a importância dessa disciplina é que você olhe ela bem mais ampla, né? Então, a educação e o pedagogo, ele está em todo lugar. E ele é necessário que ele esteja em todo lugar.
Então nós vamos fazer essa reflexão aqui. Então, educação nas comunidades primitivas era um ensino informal e visava o ensino das coisas práticas da vida coletiva, focada na sobrevivência e perpetuação de padrões culturais, ou seja, não havia uma educação confiada a uma instituição específica, porque ela acontecia espontaneamente, mediada pela convivência em grupo. É o aprender fazendo, interrelacionando vida e trabalho nesse processo. Então, a educação, ela acontecia de maneira espontânea, sem ter uma instituição, exatamente porque ela estava relacionada ao trabalho, aos afazeres do dia a dia. Então, vou dar um exemplo. O curumim lá do índio, o filho do índio, os índios pequenos, eles aprendiam com os pais a pesca e a caça e lidar com a natureza, e não era em uma aula específica sobre como fazer remédio para dor de barriga, não. O filho estava dentro da barriga, o pai fazia o remédio, colhia, coletava aquela folha, aquela planta, fazia na frente do filho, e aquilo era dado a cada vez que doía a barriga. Espontaneamente o filho adquiria aquele conhecimento, aprendia, se ele pudesse modificar ao longo do tempo, e ele ia perpetuando aquela aprendizagem. Essa era a educação. Por quê? Porque aquilo era de suma importância para a sobrevivência daquele garoto ali. Quando ele tivesse grande, aquilo ia servir. E isso se fazia com tudo. Então, quando a criança tinha idade para ir para caça, para pesca, o pai também ali ensinava o filho via espontaneamente o pai ensinando ele. O termo escola vem do grego skolé, que significando lazer, tempo livre. Então, a escola, como eu falei, ela era destinada para filhos de rico e não para filhos de pobre. Então, esse processo de emancipação da educação, de emancipação da escola, foi com o tempo, ao longo do tempo nós fomos adquirindo isso, porque a escola era um lugar para se ter prazer, o tempo livre, para se aprender. O professor não deveria ensinar de acordo com suas concepções, mas de acordo com a exigência da sociedade, devendo formar os futuros governantes e ocupantes dos altos cargos. Essa era a função da escola. A função da escola era para rico, porque só os ricos tinham esses altos cargos, né? Então, a escola foi criada para perpetuar uma elite no poder. Eu estou dizendo isso para vocês terem a ideia de quando a educação foi aprisionada em uma instituição, o fim não era maravilhoso como nós entendemos hoje. Hoje um pobre consegue entrar na escola e sair de lá uma pessoa formada que pode revolucionar a sua vida, né? Pode se formar, ganhar o seu próprio dinheiro, pode sair daquela situação de miséria, né? E galgar caminhos muito melhores do que estariam reservados a ele se ele não estivesse entrado na escola. Então, essa escola como um ponto de inflexão na vida do pobre não existia aqui quando ela foi criada. A educação ela era para todo mundo. O rico aprendia com o rico e tudo. Quando surgiu a escola, eu aprisionei a escola, a educação lá, justamente para formar uma elite que ia mandar naqueles que aprendiam com o dia a dia. Tá bom? Então, não é aqui menosprezando a escola, só dizendo qual era o objetivo dela. Por isso que nós temos que entender que não se aprende apenas lá. Lá se aprende também, lá é onde eu me formo, lá é onde eu crio conexões com o meu futuro. Só que eu aprendo em todo lugar, em toda parte. Se eu aprendo em todo lugar, em toda parte, nós temos que ter professores, educadores em todo lugar, em toda parte também, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. O vídeo ficou um pouco mais curto, os 2 vídeos dessa disciplina. Por quê? Porque é uma disciplina que vai ter ainda a parte prática, que é especificamente o estágio, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.